Boa tarde a todos. Eu estou feliz de estar aqui hoje junto com vocês, no meio de um feriado, porque os pobres precisam de feriado para passear. Os ricos não. Eles vêm na casa espírita, porque eles passeiam em qualquer hora, né? A gente já está em outro patamar. Mas é muito bom a gente estar juntos e às vezes os assuntos que nós vamos falar são assuntos tão importantes e pouco falados que às vezes eu fico pensando, quando eu vejo as pessoas ali, eu disse, esse assunto é para nós. Os que não vieram é porque o assunto não é para eles. Por isso que é importante a gente ter o livro e fazer uma leitura. Às vezes a gente pode fazer a leitura antes. Ele traz ali que essa palestra foi baseada no livro O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação espírita, no capítulo 10, item 16, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Já falamos sobre os demônios, o que são os demônios, e hoje vamos procurar falar um pouco mais para ficar bem esclarecido. Nunca a gente vai abordar um tema e esgotar um tema. Não existe e nem nós tentamos esgotar algum tema. Simplesmente, cada vez que se aborda, a gente adquire mais um pouco de conhecimento e nesse conhecimento nós vamos juntando todo o resto que nós já soubemos e vamos crescendo na cultura, né, no entendimento. Vamos então pedir a Jesus, o nosso mestre amado e amigo, que Ele esteja no meio de nós, mas Ele esteja em cada coração. Dentro de cada coração, recebido amorosamente, para que possamos absorver bem os seus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás. Estamos aqui presentes, sempre com o pensamento de agradecer muito todos os ensinamentos que recebemos e por ter nos mandado o seu apóstolo das primeiras horas para que assumisse a posição de coordenar ensinos avançados da espiritualidade superior, trazendo e codificando para nós o seu discípulo de ontem, Allan Kardec, para nós hoje. Obrigada, Senhor, e que tenhamos a compreensão e nessa compreensão a capacidade de melhorar a nossa vida e a nossa vida de relação. Que assim seja. Hoje, o título da palestra é Divino Amparo. E quando estudávamos esse texto, de alguma maneira nós temos que voltar sempre e começar, para entender bem as falas de Jesus, é preciso que a gente entenda, pelo menos um pouco, faça uma leitura que seja, do livro do Velho Testamento, Gênesis. Senão não tem condição. Porque a Gênesis, o livro do Velho Testamento, o primeiro livro, ele vai ser citado por Jesus e por outros os profetas que vieram antes de Jesus e os apóstolos depois de Jesus, o tempo todo está calcado na Gênese. Às vezes fica difícil, um pouco difícil a gente entender, mas a nossa função aqui é de facilitadores. Também somos estudantes e tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem a felicidade e a alegria de poder passar para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, a doutrina espírita, a primeira questão do Livro dos Espíritos, pergunta assim: que é Deus? Deus, inteligência suprema, organizador de todo o universo. Ele, daí tem as perfeições, que vão até o item 13, 14, falando que Deus é soberanamente justo e bom. E na lição que nós vamos estudar hoje, imagina se nós temos um filho
com problemas de comportamento, e hoje em dia isso é uma coisa muito comum. Todas as famílias, ou a maioria delas, enfrentam. Quem você chamaria? Você manda seu filho falar com um profissional habilitado, bem recomendado, ou você diz assim: olha, meu filho, teu comportamento não está muito bom. Eu vou fazer você ficar na favela uma semana, naquela mais violenta, depois vou fazer você ficar na cadeia, junto com os piores elementos, para ver se você muda de jeito. Olha, às vezes a gente diz que o veneno da cobra cura a mordida da cobra, mas é porque já passou por todo um processo e está atenuado. Não é do jeito que está ali na cobra, senão a gente potencializaria e morreria. É semelhante, cura semelhante, mas é o semelhante, no caso da educação dos filhos, que já superou aquela dificuldade. Mas se ele ainda está na dificuldade, está achando bom ficar na dificuldade, como é que nós vamos fazer com que ele oriente nossos filhos? Se nós que somos totalmente imperfeitos ainda, não fazemos isso com nossos filhos, Deus, que é o Pai soberano, iria fazer isso com seus filhos? Porque às vezes fica chato de a gente reconhecer isso, mas é obrigatório. Deus é o Pai de todos nós aqui presentes, é o Pai da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, é o Pai do traficante, é o Pai do terrorista, do ladrão. É o Pai de todos. Então, como é que a gente diria que Deus permitiria a intervenção dos demônios, no sentido que daimon significa apenas espíritos, mas a conotação que a igreja primitiva deu é que demônios seriam espíritos maus. Como é que Deus permitiria que espíritos maus ficassem todo o tempo perturbando os seus filhos, sem lhes dar um contrapeso de uma palavra boa? Tanto isso não é verdadeiro, que todos nós e todas as culturas sabemos, podemos chamar de guia, protetor, o nome tanto faz, mas nós sabemos que ao reencarnarmos, Deus nos dá um anjo guardião. E ele vai permanecer conosco já no momento antes da concepção. Já está designado quem é que vai estar ali, durante a concepção, durante toda a nossa vida, e quando nós voltamos para o lado de lá. É ele que vai mostrar os esforços que nós fizemos para melhorar e, principalmente, vai servir de interlocutor entre nós e Jesus, explicando as nossas dificuldades, mas os nossos sucessos. Vai ser como se fosse um advogado. E entre nós e Deus, Jesus seria aí o nosso advogado. Como é que Deus permitiria? Só se, como acreditava-se antigamente, que Deus teria criado anjos, que são espíritos já criados muito bons, e ao mesmo tempo demônios. Mas a igreja classifica 3 tipos de demônios ou de anjos: aqueles que cuidam do espaço, os que cuidam da terra, os que cuidam das pessoas, e diz que teriam decaído. Mas quando nós estudamos a questão 100 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ficar sabendo que existe uma escala espírita. O espírito que chegou a anjo, a angelitude, que saiu de todas as imperfeições, ele não cai mais. Não tem como cair. É a mesma coisa que você dizer assim, ó, um matemático que ganhou o prêmio aí de melhor matemático, ele não sabe fazer continha de 2 mais 2. Fica difícil. Ele sabe dar um baile na gente e tudo que pode ser feito com 2 mais 2 e ensinar. Mas que ele não saiba quanto é 2 mais 2? Muito primário. E essa questão 16 começa dizendo assim:
Assim, os seres misteriosos que atendem ao primeiro apelo do herético, do ímpio e do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados por Deus, nem apóstolos da verdade, mas promotores do erro e agentes do inferno. Assim como nós convivemos com várias pessoas, e entre elas nós achamos as ignorantes, as inteligentes, as arrogantes, as petulantes, as pessoas humildes, as caridosas, as que sabem muito, mas não passam, as que sabem pouco, mas passam o que sabem. Nós convivemos com uma série de pessoas, com pessoas boas e com pessoas más. A gente sabe diferenciar isso, não sabe? Os espíritos, quando vêm dar uma comunicação, eles só o podem fazer se Deus permitir. Então, se nós estamos pedindo numa prece que Deus nos mande um bom espírito para nos aconselhar, como é que Deus mandaria um mau espírito para nos aconselhar ao mal? Primeiro, que nem aqueles que estão aqui conosco já não conseguem nos enganar. Às vezes até enganam. Alguns até enganam, que o mal é ardiloso. Mas ninguém engana todo mundo sempre. Um dia cai a máscara, não tem jeito. Tá? O Espiritismo também condena a magia. Então, se a igreja primitiva condenava a magia, as pessoas que fingiam, que conversavam com espíritos e faziam as magias para atrair os maus e ganhar dinheiro, não dos bons, mas dos trouxas, o Espiritismo condena qualquer magia. Não existe magia no Espiritismo. Existe trabalho e a ação da transformação moral das criaturas. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços incessantes que ele faz para domar as suas imperfeições morais. Olha que Kardec, tão competente, que transmitiu essa frase para nós, espíritas: amai-vos, tirando de como falava João, o apóstolo. Segundo conselho, instruí-vos, porque só com a instrução a gente consegue separar melhor as coisas. Porque ele criou todos espíritos simples e ignorantes, mas ignorantes no sentido de sem complexidades. Nós fomos ganhando complexidade à medida que fomos vivendo várias e várias e várias encarnações em vários locais, em vários lugares, tendo muito a aprender em todas as culturas, em todos os credos, em todas as línguas. Então, a humanidade nós fazemos parte da humanidade, todos nós somos irmãos. Nós precisamos, o dia que todo mundo entender isso, os maus, esses maus mesmos que gostam de prejudicar, esses que gostam de a vida humana não significa nada, que estão presos na rapinagem, no tráfico de drogas, nas armas, no poder político temporal, essas pessoas que subjugam os mais carentes, todos eles vão ter que ser varridos daqui, porque a Terra está passando de planetas de provas e expiações para planeta de regeneração. Então a gente sabe que quando a noite está mais escura, mais próximo é o amanhecer. Então nós estamos vivendo essa hora de transição. Pois bem, os espíritos bons fazem o que faríeis. Dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos. Em vez de condenardes as comunicações de além-túmulo, deveríeis, ao contrário de bendizer os desígnios do Senhor, admirando-lhe a onipotência e a bondade infinitas, porque Deus protege os seus filhos que estão no mau caminho, porque também são seus filhos, e também aprendemos no Evangelho que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa, que ele se torne bom. Nós estávamos olhando ali, gostamos demais das frases e do entendimento de toda essa figuração do livro Gênesis, do Velho Testamento, e é difícil, concordo que é difícil,
Mas nos dias de hoje nós temos aí o Afonso Chagas, que tem vindo aqui na nossa casa, já veio várias vezes, virá novamente esse ano. Nós temos Haroldo Dutra Dias a nos explicar o Velho Testamento com um conhecimento ímpar de quem realmente estudou em hebraico, pegou os livros do jeito que estavam escritos, hebraico, grego, latim, ele sabe tudo isso, sabe passar, apesar de que o latim não faz parte do Velho Testamento nem do Novo. Não faz. Ele foi traduzido depois e é muito difícil. A versão do grego para o latim é complicado, porque mutila muito as palavras. Imagina, então, o hebraico, que era uma língua totalmente concreta, e o grego, uma língua abstrata. Imagina fazer essa versão, como muita coisa se perdeu. Só realmente estudando com as pessoas que estão lá, que sabem dizer o que significa tudo aquilo, porque com todo aquele tempo que passou, os pais já não passavam para os filhos com aquela riqueza de detalhes que eles sabiam. Mas era da comunidade, aqueles que mais estudavam, de conservar as suas tradições de forma oral, porque por escrito já não tinha, muita gente já não sabia mais. Depois de 400, 500 anos, muita coisa se perde da cultura de um povo, mas a tradição oral foi passada entre eles. Então, a gente, quando vai estudar, ele levanta ali toda aquela tradição oral dos hebreus, e aí a gente vai entendendo mais. Essa parte aqui de João, eu acho maravilhosa. Ele começa o seu evangelho. João foi quem escreveu o evangelho místico, tanto que Jesus o convidou para escrever o Apocalipse. E o que aconteceu no Apocalipse? Ele já estava numa idade bem avançada, ele foi retirado do corpo físico, foi levado a uma distância bem alta, onde ele enxergasse bem para frente, e foi mostrado para ele que se os homens não se melhorassem, aquilo poderia acontecer. Quando a gente está dirigindo numa estrada, e ali diz que curva perigosa à esquerda, ou curva sinuosa, primeira esquerda, segunda à direita, se nós fizermos o contrário, o que está acontecendo? A placa está lá para que não aconteça o acidente. Diminua a velocidade, pedras caindo, pista derrapante, neblina. Estão as placas ali para não acontecer. Então o Apocalipse foi escrito para que não acontecesse. Mas o que nós escolhemos? Não, tá bom aqui, o negócio no mundo aqui é ganhar muito dinheiro, passar por cima dos outros, enganar todo mundo. Nos dias de hoje a gente está se arrepiando com o que a gente está vendo, mas eu peço que as pessoas, principalmente quem está na casa, frequenta a casa, estuda, não se arrepiem demais, porque se for mostrado o nosso passado, nós não estamos muito longe do que eles estão fazendo hoje. Hoje a gente se horroriza porque chegou num ponto insuportável. A coisa chegou assim no seu nível máximo. Mas o Divaldo Franco disse numa de suas palestras que o mal teria que estar de um jeito que a gente sentisse enjoo de ouvir falar, imagina de ver o que estariam fazendo com o direito de todos. Então, alguns estariam mutilando o direito de todos, rapinando, e haveria um grande clamor e haveria grandes sofrimentos até que a gente chegasse a um ponto de enjoar disso. Mas nós não temos direito de criticar, porque nós já fizemos muita coisa, senão nós não estaríamos aqui ainda. Nós já estaríamos em outro sistema. Se nós estamos aqui ainda, é porque nós não aprendemos totalmente. E João começa o seu evangelho dizendo assim, ele está copiando o primeiro capítulo de Gênesis e está ampliando porque ele já conhecia Jesus. Ele começa dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, porque ele estava trabalhando com Deus, conheciam a ele como se fosse Deus, então era como se fosse Deus. Ali ele estava, né? Um engenheiro, um profissional dessa área sabe que quando ele está coordenando uma obra, ele é encarregado daquela obra, naquele momento ele representa
a empresa que o contrata. Então ele está, digamos, é um funcionário, mas ele está representando a empresa tal. Então é como se a empresa passa a ser ele. As atitudes dele representam o que a empresa espera dele. Muitas vezes ele acerta, muitas vezes ele erra, mas ele está representando a empresa. Mas Deus escolheu Jesus porque o planeta onde ele fez a sua evolução se perdeu na poeira dos tempos. Você imagina, há 4,5 bilhões de anos, ele já era, entre todos os anjos que Deus podia escolher, dos espíritos evoluídos, ele era o mais adiantado para ser o governador espiritual da Terra. Então nós temos duas coisas a fazer. Ou nós cremos em Deus e cremos também em Jesus, ou a gente não fica discutindo bobagem. Estava ontem participando de um café muito gostoso com minha família, e minha tia comentou que ela é filha os pais dela já são falecidos, e o pai dela era espírita e a mãe católica. E a mãe anulava tudo que pudesse vir de espiritismo para os filhos. Foram criados assim ferrenhos na fé católica. E uma das irmãs da mãe dela era espírita também. E ela passou a proibir seus 3 filhos de ir na casa da sua irmã, a quem ela tinha profunda afeição, mas desconfiava muito por ela ser espírita, de medo que sua irmã, quando eles fossem visitar, servisse água fluidificada. Que a irmã dela dizia: a água da minha casa é fluidificada, porque quando eu faço o evangelho, eu peço que Deus fluidifique toda a água da minha casa. Eu também peço. Aqui na nossa casa também nós pedimos. Então ela tinha medo que servisse água, não deixava os filhos irem na casa da tia. Então, essa é uma ignorância tão grande quanto tão grande é a gente ficar pensando e falando coisas que os demônios vêm representar Deus numa casa que é de Deus também, e os anjos vão na outra casa que também é de Deus e estão falando em nome de Deus. Mas que Deus parcial é esse? Não pode, não existe lógica nenhuma. E João diz assim: no princípio ele estava com Deus. Sim, Jesus estava com Deus quando veio para criar a terra. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam, não a compreenderam. Deu uma ideia? A luz veio para todos, mas alguns não quiseram compreender. Não quiseram entender. Não quero que seja assim. Não quero cumprir as leis. Quantas pessoas dizem isso? Às vezes não é questão de a gente dizer, não quero cumprir as leis. A gente não cumpre, mas não diz para ninguém que não está cumprindo. Mas não cumpre. Não cumpre. O Haroldo comentava na sua palestra que um dia chegou um casal lá que a mulher tinha 9 processos criminais contra o marido, ex-marido, e o marido tinha 8 contra a ex-mulher. Aí ele reuniu os dois, conversou por 1 hora com eles e disse: olha, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu dependo dos processos. Eu vivo de processo, eu sou juiz. Se terminarem todos os processos, eu fico desempregado, não tenho como ganhar a minha vida. Mas vocês têm filhos. Filhos que amam a mãe e o pai. E eles estão vendo os filhos brigar judicialmente por bobagens. Se vocês quiserem continuar brigando, sempre vai ter processo que nós sempre estaremos aqui. Mas a vida de vocês, 17 processos. Vocês sendo pais dos mesmos filhos. Aí diz que não conta como é que foi o final da conversa, não precisa, que o casal resolveu retirar os 17 processos, acabaram com o processo, fizeram um acordo e
cada um foi viver sua vida e tal, e parou de processar o outro. Porque se nós agirmos assim com as pessoas que um dia lá nós amamos aquela pessoa, senão nós não teríamos tido filhos. Como é que nós seremos com os outros? Hoje em dia já estão fazendo processos terapêuticos da compaixão. Compaixão. De você se interessar pela dor do outro. Só que, ao fazer esses estudos, os terapeutas, os psicoterapeutas, toda essa área da psicologia e da psiquiatria, entenderam que as pessoas não tinham compaixão delas. Porque você não consegue ter compaixão do outro se você não tem compaixão de você. Você tem que gostar de você. Tem que gostar. Porque você é um filho de Deus. E quando você fala muito mal de você, você está revelando para os outros o quanto você é rebelde em relação a Deus que te criou. Por isso, quando o nosso querido João fala isso, nós vamos ver que isso é repetido também na Gênesis 1-5, em Hebreus, o apóstolo Paulo fala isso, Hebreus 1-3, e nos Colossenses. A gente quase não ouve falar dos Colossenses, né? Eles eram uma cidadezinha bem rica. Ficava ali entre a Frígia, perto de Éfeso, mais ou menos nesse lugar. Naquela época era uma cidade rica. Mas, depois que Jesus passou, sofreu um terremoto, 61 anos depois de Jesus, e a cidade foi completamente destruída, e as outras cidades se ergueram. Mas Colossos não se ergueu mais. Mas nessa carta que Paulo escreve aos Colossenses, ele fala de uma coisa muito importante nesse capítulo que está ligado aqui ao que nós estamos falando hoje. Ele diz para eles, não se apeguem tanto às coisas do mundo, porque todos nós vamos morrer e vocês não vão levar nada do mundo. Tratem de fazer coisas para o Espírito. E aí entra essa parte de João, que diz que a luz veio para todos, mas alguns se deixaram iluminar e outros não quiseram saber. E Emmanuel, que gosta de falar muita coisa com poucas palavras, porque, na verdade, quando nos falta argumento, nós colocamos muitas palavras quando o pensamento é escasso. Quando o pensamento está centrado num objetivo, nós precisamos de poucas palavras para falar muito. Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente chega perto dela e pensa assim, eu não tenho palavras para dizer. Parece que eu dizer para a pessoa, eu te amo, é muito pequeno, porque ficou assim muito banal. Hoje diz eu te amo, amanhã eu te odeio, então ficou banal. Quando a gente realmente ama uma pessoa, a gente olha para aquela pessoa e o que a gente transmite, a pessoa recebe e a pessoa traz de volta para nós aquele amor, nos devolve aquele amor, é uma coisa que chacoalha o nosso interior todo, ali mexe com o nosso espírito. E o Emmanuel vai falar desta forma para nós. Ele vai dizer assim, se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente os cultivadores da virtude, medita na providência divina que honra o sol na grandeza do espaço, mas introduzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam no chão. O sol é para todos. Na sua grandeza, ele é obrigado a iluminar e dar vida a tudo o que precisa do sol para viver, inclusive os vermes. Contempla os quadros que te circundam em todas as direções e reconhecerás o amor infinito, buscando suprimir em silêncio as situações deprimentes da natureza. Cachoeiras cobrem abismos. A gente olha aquela
maravilha daquela cachoeira. Nós temos aqui a Foz do Iguaçu, aquela maravilha daquela catarata, mas eu já estive lá numa época de uma seca terrível, quando o filão de água era muito pequeno. Isso foi mais ou menos em 76, 77, houve uma seca terrível por aqui, e a catarata estava sequinha quase, tinha muito pouca água. Formou-se assim uma praia de areia ali perto do Rio Iguaçu, que as crianças desciam assim e podiam atravessar aquele rio em alguns pontos andando a pé. Então você via que ficou feio. O que faz a beleza de lá é aquele monte de água. Muita água. É toda aquela beleza. Tirou aquela água dali, você vê abismos. Vê a garganta do diabo. Teve um pastor lá em Cascavel que queria mudar o nome de Garganta do Diabo. Como que vai botar Garganta do Diabo? Mas é que todo mundo conhece, já deixa para lá. Não tem que mudar esse nome. Bom, então também tem que mudar Cascavel, uma cobra peçonhenta dessa aí. E ali começou, era muita mudança, cancelaram tudo. Cancelaram tudo. Tem gente que se incomoda de mudar a palavra. E a gente aprende muito disso quando estuda o Livro dos Espíritos, que eles nos dizem assim, as palavras são com vocês, não vamos discutir termos. Nós estamos discutindo ideias. Vocês colocam a palavra que quiser. Quem fala Deus, fala Deus. Tem gente que fala dia. Tem gente que fala Alá, mas é Deus. Tem gente que fala God, mas é Deus. A palavra é problema nosso. A ideia é que interessa. Aí ele diz, fontes alimentam a terra seca, astros clareiam o céu noturno, flores valorizam espinheiros. Eu descobri que as rosas, que são as minhas preferidas, há 40 mil anos elas já estavam aqui na Terra. 40 mil anos. Eu fico imaginando aquele delicado e sábio trabalhador de Deus que desenhou a rosa e aquele outro perfumista que colocou aquele tipo de perfume na flor. Eu não sei, mas eu acho que naquela época eu devia ser pedra, mas eu já sonhava em ser uma pedrinha do lado de uma roseira, de tanto que eu amo as rosas e o perfume delas. Porque cada departamento do que tem aqui na Terra tem um imenso colegiado de profissionais para desenhar novas flores. Você olha, embevecido, a beleza de uma orquídea. Aquilo nasceu assim? Não. Aquilo foi pensado, desenhado, criado para enfeitar esse lugar aqui para nós. Será que Deus não ia se preocupar com um dos seus filhos que, por fraqueza, por ignorância, saiu do bom caminho e não ia mandar um bom espírito falar com ele, mas ia jogá-lo às feras? Se um pai não faz isso com seu próprio filho, como é que Deus vai fazer isso com seus filhos? Então ele manda o sol para todos. No campo do pensamento em que estagias, surpreenderás esse mesmo infinito amor, procurando extinguir as condições inferiores da humanidade. Pais transfigurados em gênios de ternura, professores desfazendo as sombras da ignorância, médicos a sanarem as doenças, almas generosas socorrendo a necessidade. Não estranhes assim a atitude dos espíritos benevolentes que estendem as mãos através da mediunidade a companheiros do mundo que te parecem indignos, porque até os indignos Deus cuida deles. Então não adianta a gente querer jogar pedra nos outros, porque cada um, quando comete o erro, ele já é vítima da sua própria atitude. Quando uma pessoa dá um tiro na outra pessoa, ele virou a arma espiritualmente contra ele mesmo, e o lugar onde ele atingiu o seu irmão vai ser danificado na sua próxima encarnação. Eu não sei por que eu tenho uma dor aqui que responde aqui. Olha,
é melhor não saber. Faz as terapias, procura andar no bom caminho, porque a saúde começa aqui e continua aqui e se esparrama pelo corpo. Um bom violino, um bom violinista, pega um violino ruim e tira uma melodia maravilhosa. Dá um violino na mão da gente, olha que decepção quando eu peguei um violino. Olha, eu toco alguns instrumentos, mas quando eu peguei aquele violino, eu tive uma decepção tão grande que eu passava o ar, que passava, não saía um som. E a professora dizia mais leve, daí não saía som nenhum. Um pouco mais tensionado, não saía som nenhum. Aí, com meia hora, eu desisti. Daí ela pegou o mesmo violino e tocou uma área para mim. Eu digo, na próxima, eu tento tocar violino, que nessa não vai dar. Eu judia um pouco o violão, outras coisas mais sim, mas não deu certo no violino, não deu certo. Não estranhes, então ele fala, recorda os lírios que desabrocham no estrume, as mães que se escravizam por sublime renúncia ao pé de filhos ingratos, e ainda mesmo diante do irmão reconhecidamente criminoso ou viciado, não te falte a esperança e consolações recebidas do alto. Aprende a respeitar junto dele a manifestação da esfera superior que o solicita a renovação para o bem, tanto quanto já sabes, rejubilar-te perante a luz que dissipa as trevas. E se alguém dogmatiza acerca de supostos privilégios na criação, não ouvides que o Criador é bondade e justiça para todas as criaturas, refletindo no Cristo que asseverou claramente não ter vindo à terra para os sãos. Vocês imaginem a forma que Deus escolhe para nos retificar, nos corrigir, e alguns é uma punição. Imagine como nós estamos hoje. Daqui a 30 anos, a ciência deve ter avançado tanto que nós muito pouco vamos ter que realizar com o sofrimento do corpo. Muito pouco. Eu vi uma reportagem de uma máquina, colheitadeira e semeadeira e tudo mais, que era uma mulher numa cabine que coordenava aquela máquina e existia um computador ali. E o computador calcula tudo. Então a pessoa entra naquela máquina, tem ar-condicionado ali dentro, e ela vai naquele campo imenso ali, e ele faz sem perda nem nada, tudo calculado, tudo. É desta forma. Você imagina, nós estamos chegando em casa e estamos conseguindo, com 3, 4 toques, nós esquentamos uma comida para nós, sentamos e comemos na temperatura que a gente quer. Tudo está pronto para nós. É uma moleza viver nesse paraíso que nós estamos vivendo. Podem reclamar quem quiser. Eu acho que nós estamos num paraíso. Vocês imaginem agora, vão ser retirados, e esse tempo, segundo Emmanuel, estudos que fizeram, com matemáticos e tudo mais, termina em 2057, sendo que em 2019 já uma seleção imensa de espíritos já são retirados. Você imagina você acostumado com tudo isso, entra no carro automático, vai para casa, vai comer um empadão de camarão, camarão que assobia, de tão bom que é. Aquela maravilha toda, aquele conforto, aquele banco de couro, tudo aquilo ali. Imagina assim, de repente, você acorda num corpo que se diz, mas eu não sou esse bicho. Eu não sou esse bicho. Aonde que tem um salão aqui tudo peludo? Eu preciso fazer uma... Tá louco? Que isso? Nossa, preciso fazer as unhas. Isso aqui é uma garra? Você imagina, de repente, você tem esquecido o paraíso que você estava vivendo, vê terra na tua frente, terra bruta. Não tem botão para apertar. Não tem supermercado 24 horas. Não tem nada.
E você vai falar, não, eu sou poliglota. Eu falo português, francês, inglês, italiano, espanhol. Não, você não fala nada, você grunhe. Imagina. Se você quiser comer, você vai ter que matar um bicho que tenha menos força que você. Aí você vai começar a pensar, mas existe algum lugar na minha cabeça que eu tenha a noção de um paraíso perdido. E vai começar tudo de novo. E vai precisar de milhares de anos para chegar onde nós estamos. No sofrimento, na dificuldade, para depois ficar sabendo de alguns noticiários e dizer, olha, essa gente não fala. Fica quieto, abençoe. Porque se nós já temos o conhecimento da doutrina espírita, não podemos negar-lhe fidelidade. Abençoe esse que caiu, porque ontem foi você. Porque você vai ser medido, quando partir dessa vida, pelo mesmo metro que você mediu os outros. Por isso, Deus não manda demônios para orientar seus filhos, mesmo aqueles que não merecem, que são ingratos. Ele manda espíritos bons. Porque se a gente vai educar alguém, a gente educa com amor. Porque se eles estão fazendo por merecer, eles vão ser levados para um outro lugar, para levar o que tem já acumulado na sua mente, que eles vão fazer o progresso daquelas pessoas que vão chegar lá. Vão ter que bater pedra com pedra de novo, pedra lascada. Vão se ver aqueles que abusaram da prática do sexo sem sentimento, vão nascer assexuados, incapazes de gerar um filho, não tendo família nenhuma. A gente aprende assim. A gente aprende desta forma. Por isso, vamos ver as belezas que nós temos aqui. Tudo aquilo que nos dá. Até aquele parente que você não acha muito legal, ele faz parte da tua vida. Todo mundo precisa de família. Família é importante, muito importante. Todos nós vamos envelhecer, nós vamos ficar doentes. Nós dependemos uns dos outros. Imagina com que olhar vão nos ver e nós vamos olhar aquela pessoa que nós tanto tratamos mal, sendo que é aquela que nos resta ali do lado para nos cuidar. Se a gente não semeou amor a vida inteira, vamos acordar agora. Dá tempo de semear agora? Dá. Vamos semear agora. Tem gente que já está plantando nos prédios, ensinando os filhos a plantarem. É maravilhoso morar numa rua onde na ponta esquerda tem uma arquiteta paisagista, na ponta direita outra. A gente acorda num dia de sol, elas estão podando plantas e arrumando jardim e mexendo na terra. Isso é maravilhoso. E os espíritos bons falam em todos os lugares. Falam dentro da cabeça de cada um de nós, nos dizendo, isso não está certo. Mas às vezes nós não queremos ouvir. Fiquemos então com Deus, com os bons espíritos, e vamos passar aos passes, que no momento do passe, nós vamos ouvir músicas muito bonitas, justamente para criar um clima de um emocional mais receptivo. E nesse momento, pensem, qual é o problema maior de vocês? Nós vamos pensar assim, será que eu estou sofrendo porque eu tenho que usar lente e óculos e ainda enxergo pouco? Ou eu estou sofrendo porque eu não estou vendo as coisas que eu tenho que ver com os olhos do espírito? Será que meu corpo não tem condições de fazer o que eu queria? Ou aquilo que eu já aprendi me dá condições de fazer sem utilizar tanto o meu corpo físico? Nós temos as ferramentas que precisamos. Deus dá a todos os seus filhos. E dessa forma nós agradecemos a Jesus, pedindo que nesse momento Ele coloque muito amor no coração
e nas mãos e nos sentimentos de todos aqueles que vão dar passes, que é a imposição de mãos como Jesus nos ensinou. Senhor, se conosco nesse momento em que nós estamos no Senhor e que possamos transmitir as bênçãos que vêm do alto e que ao passar por nós possamos colocar ainda mais amor para aqueles que recebem. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial em nossas vidas. Assim seja.